1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17, tá bom? Já deixa a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, ó: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco e já tem comunicado. Pai querido, nesse momento pedimos ao Senhor que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, de bom grado para receber a Tua palavra, essa semente, e que ela floresça, frutifique dentro de nós, e também frutifique por onde quer que a gente ande, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, da nossa parentela, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que a igreja do Senhor continue sendo edificada. Assim nós oramos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. O Senhor é bom, meus amados. Então, falando aí sobre o tema de família e falando do ajuntamento, de ceia do Senhor, de culto do Senhor, meus amados, nós temos muitas famílias na igreja, muitas culturas. A gente foi criado, as pessoas foram criadas de modos diferentes, né? Tem pessoas que não teve a convivência com seu papai, ou algumas outras pessoas não teve convivência com a sua mamãe, mas de qualquer forma a gente foi criado nesse contexto de família. E parece que nos dias de hoje, meus amados, nos dias atuais, parece que vem perdendo um pouquinho o foco essa questão da família. Não somente aquela família, aqueles que moram conosco na casa, mas a nossa família ao redor, os nossos parentes. Há tempos atrás, quem lembra? A gente se reunia nas nossas casas e vinha os nossos tios, vinha os nossos avós, vinham os primos, né? Fazia aquela festona, ali o pessoal trazia, cada um trazia uma comida, cada um trazia uma bebida, o pessoal frequentava mais as nossas casas, e parece que no dia de hoje, parece que diminuiu um pouquinho. Então quem que não tem uma lembrança boa, uma lembrança maravilhosa desses tempos? Quem é que não tem uma lembrança boa aí do seu papai? Quem é que não tem uma lembrança boa da sua mamãe, que marcou a sua vida? Quem não tem uma lembrança boa aí, aquele que tem um irmão, que tem uma irmã, que tem aquele vínculo tão próximo, né? Fala, puxa, eu sou tão amigo do meu irmão. Ou as meninas, né? Falam, eu sou tão amiga da minha irmã, conto com ela para tudo. Ou até mesmo um primo, né? Você teve um relacionamento, né, de muita amizade com o primo, cresceu junto, estudaram junto, fizeram coisas juntas. Quem não tem essa vida marcada por esses atos de família? Eu lembro, meus amados, que quando eu era pequeno, tem algo que me marcou muito na minha família e com meu pai, né? Quando eu tinha por volta ali de 7, 8 anos, o meu pai comprou uma bicicleta. Comprou uma bicicleta para ele trabalhar, aquelas barras fortes, sabe? Que não tinha marcha, que era pesadona. E aí quando ele chegou em casa, nossa, para mim aquilo ali foi uma alegria. E ele trabalhava à noite, ele chegava cedo, todos os dias eu acordava cedo, pegava aquela bicicleta e saía para andar ali na rua, e até o final da rua voltava, e até o final da rua voltava. Ficava a manhã toda, meus amados, andando de bicicleta lá. Então isso marcou muito a minha vida. Ou quem tem vovó? Quem tem vovó tem tudo, meus amados. Quem tem vovó tem tudo. Você vai na casa da sua vovó, meu Deus do céu, você é muito bem recebido. Não, senta aqui, meu filho, e eu vou fazer um bolo para você, e eu vou fazer um café, ou eu vou fazer um leite, né? A gente é marcado pelas nossas vovós, pelos nossos vovôs. Eles fazem tudo pelos netos. Eu sempre costumo dizer, né? Às vezes meus filhos fazem alguma coisa de errado, são mal criados, algumas coisas, eu vou repreender eles, a minha mãe fala, coitadinho dos bichinhos. Coitadinho dos bichinhos, porque vovó tem esse jeito de tratar as crianças, né? Então nós, de alguma forma, nós fomos marcados por esse ambiente familiar. Nós fomos marcados, por mais que às vezes faltou alguma coisinha ali, mas de um outro lado, você teve esse momento, você teve essa situação, e a gente cresce marcado com isso. Isso é a nossa família
terrena, a nossa família de sangue, né? Aquela nossa parentela. Só que agora, meus amados, a família ficou maior. Agora a família ficou maior. Quando você aceita Cristo Jesus, quando você tem um encontro com Cristo e você vem congregar agora no corpo dele, você vem agora fazer parte da família dele, a família aumenta. Todos nós agora somos familiares uns dos outros. Todos nós agora vamos desenvolver alguns atos uns com os outros. E isso também marca as nossas vidas. Isso também marca. Se você for parar para pensar nos momentos bons que nós tivemos aqui, nós já estamos 8 anos congregando neste lugar, meus amados. Então, 8 anos que nós estamos desenvolvendo relacionamento uns com os outros. Tem uns que chegaram um pouquinho mais tarde, uns que estão chegando agora, mas nós já estamos 8 anos aqui praticando como família, desenvolvendo relacionamento com família. Então, por exemplo, na minha vida, tem muita coisa que marcou a minha vida aqui com os irmãos. Eu lembro que, logo quando eu cheguei nessa igreja, né, a gente foi participar de algum evento lá no sítio em Mogi. A gente tinha um sítio que a gente frequentava esse sítio, e teve um congresso, teve alguma coisa lá, a gente foi, e foi bem no comecinho, né? A Iana, irmãos, ela era bem pequenininha. A Iana era bem pequenininha. A gente ia falar com ela, irmãos, mas, irmão, ela batia o pé, ela gritava com a gente e não aceitava. O pastor Henrique ia falar com ela, ela saía batendo os pés, e Ana, volta aqui, e ela saía correndo, e não, olha, e não tinha ninguém que colocasse alguma coisa na cabeça dela. Mas, meus amados, o tempo foi passando, e a gente com amor, com paciência, às vezes fica meio nervoso, né? Mas depois a gente com amor, com paciência. Amados, hoje é uma das pessoas que mais contribui conosco aqui na igreja. Hoje é uma das pessoas que você pode dizer assim, Ana, faça tal coisa. Ela diz, estou aqui, eu vou lá, deixa que eu faço, né? Quando o Andrezinho nasceu, ela ficou doida para poder ver o André. Foi lá no hospital, outro dia foi lá em casa lá, irmãos, a Roberta cuidando, ela lavava a louça, e ela fazia mamadeira para o Andrezinho, e ela corria ali, e ela fazia alguma coisa. Mas, irmãos, é um cuidado, família, desenvolvendo relacionamento agora. Isso marca a gente, e eu louvo a vida dela. E se você for ver hoje o carinho que ela tem pela Miriam ou pela Neia, como ela fala, tia Mi, vou para casa da tia Mi, vou para casa da tia Neia, e a Mi também fala a mesma coisa dela. Você começa a criar um relacionamento, e isso vai se expandir para qualquer um de vocês que queiram fazer parte desse relacionamento, dessa família. Não fique de fora, e aí você vai vendo os frutos acontecendo. E aí eu lembro também de um período com Moisés, né? A gente também chegou aqui, já tem muito tempo com Moisés, né? Criamos um vínculo de amizade e tal. Aí quando há uns 3 anos atrás eu fui dispensado da empresa, né, meus irmãos? Eu passei por um período muito difícil, né? Então fui dispensado da empresa, perdi um emprego legal, perdi muita grana, estava preocupado, triste, né? E ali lutando, perseverando para entender algumas coisas e tal. Aí um dia o Moisés foi lá me visitar lá em casa. Aí eu, cabisbaixo, triste, aí sentado na cama, aí o Moisés sentou do meu lado. Falou, não fica assim não, cara. Você é um bom profissional. Você é bom da visão. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Logo, logo você vai voltar para o mercado. Sabe, aquilo dá um ânimo em você. Fala, nossa, o irmãozinho se importa comigo. Sabe, o irmãozinho se importa comigo. Marcou minha vida. Lembro disso o tempo todo. Já passar 2, 3, 4, 5 anos. A gente lembra. Porque agora a gente começa a desenvolver esse relacionamento familiar dentro da igreja. Com o pastor Henrique também nós estamos desenvolvendo cada vez mais um relacionamento entre eu e ele, cada vez melhor. Estamos cada vez melhor. Já brigamos? Já brigamos. Já tivemos problemas? Já tivemos problema. Mas sentamos e resolvemos. Disse assim, não somos inimigos uns dos outros. Nós somos amigos em Cristo, somos irmãos em Cristo. E não importa porque um tem uma opinião daqui, outra opinião de lá, que não dá para conviver. Muito pelo contrário, nós vamos viver o tempo todo um pegando o pescoço do outro. Não dá. Então nós já tivemos muitos momentos bons, né, pastor? Maravilhosos de amizade. Onde eu posso contar com ele pode contar comigo. Pastor, tá aqui, tá pegando assim. Ô David, me ajuda aqui. Ô David, aqui, tá pegando aqui assim. E você vai desenvolvendo esse relacionamento e vai chegando nesse patamar que Cristo quer que nós chegamos.
certo? Só que aí vamos voltar para o texto. Isso é o que eu estou contando, um panorama, trazendo um pouco para a nossa realidade, a nossa prática. Mas agora vamos voltar para o texto. O apóstolo Paulo, no versículo 17, está dizendo assim, ó, nisto, porém, que eu vos dizer-vos, não vos louvo, porque vocês estão se juntando não para melhor, mas sim para pior. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês se juntam para o culto de vocês, ao invés de vocês ficar melhor, vocês ficam pior. E isso eu não louvo vocês. Meus irmãos, o que será que está acontecendo aqui na igreja de Coríntios, que o culto dos caras está pior do que se fosse melhor? Para a gente entender, a igreja de Coríntios, ela estava crescendo demais. Foi pregado o evangelho, as pessoas foram se convertendo, os gentios foram se convertendo, os judeus foram se convertendo, e ajuntou aquele monte de pessoa dentro da igreja. Cultura diferente, religiões pagãs diferentes, agora está todo mundo dentro da igreja, e agora começa a dar um monte de problema, agora começa a aparecer, meus amados, um monte de problema. Então a característica da igreja de Coríntios era igreja muito grande, ela cheia de dons, eles tinham tanto dons que eles tinham dificuldade de poder organizar os dons. O apóstolo Paulo fala, vocês que têm os dons de línguas, falem um de cada vez, depois veja se tem intérprete, porque tinha muitos dons. Outra característica da igreja de Coríntios, imoralidade, tinha pecado demais, tinha tanto pecado que tinha um rapaz lá que saía com a esposa do pai. O apóstolo Paulo falou, vocês já orientaram ele? Já orientamos, já orientou a segunda, já levou para a igreja, então ele não aceitou, não, então faz o seguinte, entrega logo para Satanás. É assim, meu amado. Depois o apóstolo Paulo mandou tirar do Satanás, mas nesse momento ele falou, já orientou e não quer? Então entrega para Satanás. Imoralidade dentro da igreja. E aí também agora começa a ter muitas diferenças culturais, pessoas de culturas diferentes, e agora está nessa situação, e aí o apóstolo Paulo agora escreve essa carta, para poder orientar as pessoas, falou, o culto de vocês estão se juntando para poder ficar pior, ao invés de ficar melhor, vocês estão ficando cada vez pior. Irmãos, e quando é que o culto faz mais mal do que bem? A gente sempre acha que o culto é bom, que o culto é maravilhoso, nós estamos vindo na igreja, a igreja de Cristo, né? Tá tudo bem, os irmãos estão cantando aqui, estão lendo, estão orando, estão, né, todo mundo cantando, os irmãos estão tudo vestido direitinho, todo mundo bem organizadinho, olhando daqui de cima, todo mundo é crente, né? Todo mundo vai aquela carinha de anjinho, todo mundo é crente. O que acontece que se juntando fica pior do que se fosse ficar melhor? E aí tem algumas coisas que a gente vai entender que faz com que essa situação fique pior. Então, meus amados, no dia que era a ceia do Senhor, no dia que eles iam partir o pão, como nós fazemos aqui na nossa igreja, que é o primeiro domingo, eles tinham o costume de fazer um almoço. Eles participavam ali com um almoço, com uma janta, comendo alguma coisa. E aí cada um trazia alguma coisa para comer. Agora você imagine judeu e gentil, cada um trazendo uma coisa para comer. O gentil ia lá e trazia o quê? Carne de porco. Assava o leitão lá e trazia. Quando o judeu olhava e falava, meu Deus do céu, não come isso aí de jeito nenhum, isso é de Satanás. E aí começava essa briga e essa discórdia entre eles. Já no dia do culto, já no dia da ceia, já começava por essa diferença. Outra coisa que atrapalhava, meus amados, preferências doutrinárias. Você vai ver dizer assim, a pessoa, não, eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Pedro, porque Pedro caminhou com o Senhor Jesus. Aí o outro dizia, não, eu não sou nem de Paulo e nem de Pedro, eu sou de Apolo. Havia essas preferências dentro da igreja pelos pastores. Aí tinha um quarto grupo que se achava mais espiritual que todo mundo, que tinha muito mais unção que todo mundo, e dizia, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou somente de Jesus Cristo. Porque ele se considerava com muito mais unção do que os irmãos. Nós temos que ser de Cristo Jesus, sim, mas eles se consideravam melhores do que os outros, porque eram de Jesus Cristo. Então havia esses 4 grupos de pessoas, dissensões, facções, divisões, partidarismo dentro da igreja, já na hora do culto. Era como se aqui na nossa igreja você dissesse assim, olha, hoje é o Davi que vai pregar, mano, puxa, deve estar sendo benze, né?
Meu Deus, não acredito. De novo, pastor Davi lá de novo. Eu prefiro com as pregações do pastor Henrique. Pastor Henrique é muito mais inteligente. Pastor Henrique é muito mais culto. Então eu prefiro as pregações do pastor Henrique. Meus amados, preferência a gente pode ter. Beleza. Se você gostar mais das pregações do pastor Henrique, se você gostar mais das pregações do pastor Davi, não tem problema. Só qual que é o problema? Você não vir à igreja quando o pastor Henrique vai pregar. E você fica reclamando, não acredito que o pastor Henrique vai pregar. O pastor Henrique vai pregar? Então hoje eu não vou. Vou deixar para ir no próximo domingo, que é o pastor Davi. Ou ao contrário, dizer eu não vou hoje na igreja, que é o pastor Davi que vai pregar. Muito chato. Quando for no outro domingo, eu sei que é um dia de cada, então no outro domingo eu vou com o pastor Henrique. Então preferência não tem problema. O problema é você agir dessa forma. Ou até mesmo se um irmãozinho vier pregar aqui, seja ele qual que for, e você fazer diferença dele. Porque às vezes ele é um pouco mais tímido, porque ele tem um pouquinho mais de dificuldade de ler. Meus amados, quem vai pregar a palavra, pouco importa. Se é o A, se é o B, se ele tem mais dificuldade, menos dificuldade. O detalhe é, está pregando a palavra? A mensagem é bíblica? É cristocêntrica? É isso que nós temos que nos apegar. Mas você acredita que lá na igreja não faziam assim? Graças a Deus que no nosso meio não tem, né, irmãos? Era só lá na igreja de Coríntios. Eles faziam essa diferença. Eles tinham essas preferências doutrinárias. Mas graças a Deus que na nossa igreja ainda não acontece isso. Então lá eles tinham essas preferências doutrinárias. E aí, para continuar, eles ainda tinham essa preferência cultural. Não gostava do jeito que cada um se vestia. Ah, meu, não gosto do pastor Henrique que se veste desse jeito. Todas as vezes que essa camisa quadriculada. Meu, por que ele não usa uma camisa comum assim, né? Tem que vir toda vez com essa camisa quadriculada, né? Ou o irmãozinho. Irmãos, nós estamos numa comunidade. Cada um vem vestir do jeito que quer. Se o irmãozinho chegar aqui vestido de terno e gravata, nós vamos tirar sarro do irmãozinho porque ele está de terno e gravata? Não, é o jeito dele. Ele gosta dessa maneira, ele se veste dessa maneira. Eu gosto de me vestir de calça jeans e tênis, é dessa maneira. Mas lá os irmãos faziam diferença das vestimentas. Começava a fazer diferença. Não, porque essa usa saia. Não, porque aquela usa calça. É porque esse faz isso, é porque aquele faz aquilo. Havia essa diferença nas vestimentas. Havia diferença na comida. Como o judeu não comia carne de porco e o gentio comia, também dava muito problema. Quando se juntava para poder fazer lá um banquete, comer alguma coisa, que eles vinham lá a carne de porco, já dava problema. Também tinha diferença com relação à criação dos filhos. Ah, eu não concordo do jeito que o Fernando cria a filha dele. Eu acho que criar tem que ser da minha maneira. Meus amados, a palavra do Senhor diz que nós temos que criar os nossos filhos com temor e tremor do Senhor, no caminho do Senhor. Mas como você vai fazer? Você que define. É você que define. Eu não posso dizer que o meu método é melhor que o método do pastor Henrique. Cada um define. Desde que esteja criando na palavra do Senhor, esse é o grande detalhe. Mas havia essas diferenças culturais. E aí eles iam para o culto assim já. Você já pensou, meus amados? Você está vindo para o culto pensando em quem vai pregar, na roupa que estão vestindo, no jeito que cria os filhos, no tipo de comida que vai ser servida. Fala a verdade, esse culto faz mais bem do que? Faz mais mal do que bem. Terrível, terrível. E as preferências sociais, meus amados? Preferência social. Lá também tinha naquele lugar, como tem no nosso meio, irmãos que têm mais dinheiro, irmãos que têm menos dinheiro, irmãos que é empresário, irmãos que têm um trabalho um pouquinho mais simples. Mas eles também faziam diferença disso. O que chegava lá com muita grana, com muita popa, opa, vem cá, senta aqui na frente. Mas o irmãozinho que chegava que era simples, nem olhava para o irmão. Nem olhava para o irmão, nem dava atenção para o irmão. Dissensões, facções, partidarismo, dentro da igreja, dentro do culto. E ele está dizendo, e esse culto, ele faz mais mal do que bem. Vocês vêm cada vez mais à igreja e ficam piores cada vez mais. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É como nós aqui, estamos aqui cultuando e louvando ao Senhor. Está todo mundo na unção, todo mundo gritando, todo mundo pulando.
Mas será que o culto que você está prestando ao Senhor está parecido com isso daqui? Será que você está louvando, gritando e pulando e você tem algo contra o teu irmão? Será que passa pela tua cabeça e dizer assim, puxa, as minhas ideias não batem com a da Ludmila. Eu não tenho afinidade com o Sérgio. A irmã Andréia ali, ó, às vezes dá uma olhadinha meia torta para mim. Você está entendendo, meus amados? Você pode gritar o tanto que você quiser. Você pode pular o tanto que você quiser. Você pode dizer que você está em toda a unção que você quiser. Se você estiver nessa situação, você está ficando pior do que melhor diante do seu culto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque o nosso culto, ele não é, apesar dele ser externalizado, mas ele é mais interior do que exterior. É mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Ver as pessoas pulando e gritando, meu amado. Até no show do Luan Santana o povo pula e grita. Quer dizer absolutamente nada. O que manda é o nosso coração e a nossa intenção. Então isso é muito sério. É muito sério. Aí ele continua no versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele não viu isso. Alguém contou para ele. Aí você vai dizer assim, Davi, pode fazer isso? Pode. Claro que pode. Se você está vendo uma dificuldade na igreja, onde o pastor ainda não conseguiu identificar, você pode levar para ele. Não é ficar falando do pecado dos irmãos para irmãos. Olha, meu irmão, você sabe o que a pastora Miriam fez? Você sabe o que a irmã Érica fez? Não é isso. O que nós estamos falando é de trazer esse problema para o pastor, para que ele possa tentar ajudar. E não ficar espalhando o pecado dos outros por aí. Não é isso. Mas ele recebe isso, e aí ele diz assim, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. Esse em parte eu creio, os estudiosos colocam duas possibilidades, né? Ele está dizendo assim, puxa, eu acredito que isso é bom. E a segunda opção que ele diz assim, mas tudo bem, mas não são todos que estão fazendo isso. Não são todos que estão fazendo isso. Então assim, não dá para entender exatamente o que ele disse, em parte eu creio, mas você fica com essas duas possibilidades. Ele está dizendo em parte isso é bom, e eu já vou explicar porque é bom, e em outra parte ele está dizendo não. Não é todo mundo que está nessa situação, deve ser uma minoria dentro da igreja que deve estar nessa situação, certo? Aí no 19 ele vai dizer porque ele acha que é bom, e até importa que haja entre vós heresias aqui, diferentes opiniões, né? Há divergências, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então está dizendo assim, puxa, em parte é bom que haja essas situações entre vocês, porque isso vai destacar aquele que é maduro na fé. Então quando houver partidarismo, a hora que tiver dissensões, facções, a hora que tiver essas preferências doutrinárias, sociais, de vestimenta, alguém que é maduro na fé vai levantar e falar assim, opa pessoal, peraí irmãos, nós estamos indo pelo caminho errado. A palavra do Senhor não diz sobre isso. E aí traz essas pessoas para o lugar certo. Então isso destaca os maduros na fé e aqueles que têm a compreensão em Cristo Jesus. Porque nem todos participam dessa situação. E aí no 20 ele diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí as pessoas perguntam, poxa, como não? Eu fui lá na igreja, eu estava lá, li o salmo, louvei, pulei, escutei a pregação, no final teve o partir do pão, teve a mesa do Senhor, eu estava lá. Sabe aquele tal negócio de vir na igreja e não participar do culto? Tem muita gente que vem à igreja, mas não participa do culto. Meus irmãos, teve um dia que eu achei esse exemplo sensacional. O pastor estava pregando aqui, mas a pregação estava muito legal, muito bacana. Na última cadeira onde está o Maico, tinha uma moça e ela estava mexendo no celular. Mas ela estava mexendo no celular, em outro mundo. Ela estava em outro mundo, ela estava tão feliz, e ela teclava, e ela dava risada, e tal. Ela não estava participando do que estava acontecendo aqui. A ponto do pregador dizer para ela assim, irmã, você está pregando, você está mexendo no celular, presta atenção na pregação. Irmãos, ela nem ouviu, ela continuou aqui. Ela estava na igreja, o pastor falou dela, e ela aqui,
Aí quando terminou o culto, nós fomos se cumprimentar. E aí, irmã, como é que foi? Nossa, foi uma bênção. Foi uma bênção, foi uma maravilha. Glória a Deus. Vou vir sempre. Vou vir sempre. Por quê? Veio à igreja, mas não participou no culto. E é isso que ele está dizendo. Vocês estavam na ceia do Senhor, mas não participaram da ceia do Senhor. Porque estavam com a mente em outras coisas. O coração em outro lugar. Irmãos, isso é possível de acontecer. Pode acontecer com qualquer um de nós. Basta a gente estar com esse desvio de pensamento, esse desvio de comportamento. E no versículo 21, vocês estão me acompanhando? Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então o que acontece? Como os irmãos se juntavam para cada um levar o seu prato de comida, né, e fazer ali um banquete, e eles também levavam bebida. Só que aí chegava lá na hora, o que eles faziam? O pessoal que tinha mais dinheiro levava aquela ceia, show de bola. Só que ele era rico. E o pobre, o que o pobre levava? O pobre levava talvez um arrozinho. Fazer igual não vou falar, o presidente da república. Levava o cuscuzinho dele com ovo. Que todo trabalhador quer comer o cuscuzinho dele com ovo. Então o pobre levava lá o cuscuzinho dele com ovo. Só que aí chegava lá, o rico pegava e falava assim para os filhos dele: vamos comer logo aqui, porque o povo pobretão do Briço está tudo chegando aí. Daqui a pouco eles vão comer tudo a nossa comida. E aí reunia as crianças dele: come logo, come, porque o povo está chegando. E eles faziam isso, comia apressadamente, comia que nem louco, nem esperava o momento, já comia com medo dos pobres virem comer a comida deles. E o pobre, que aquele dia seria a melhor refeição do mês dele, voltava para casa com fome, porque não comeu o que ele levou. Então eles estavam levando aquelas coisas para a ceia, mas não era para dividir com as pessoas, não. Era para o seu próprio ventre, era para o seu próprio bucho. Não dividia com absolutamente ninguém. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. E aí, irmãos, no versículo 22 ele diz: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? De jeito nenhum, nisto eu não vos louvo. Em outra palavra, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não têm casa para comer, não? Vocês não têm casa para beber? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se é para vir desse jeito, nem venha, fique em casa. Vocês não têm casa lá para comer? Comam lá na casa de vocês mesmo, bebe lá na casa de vocês, não precisa vir para cá, não precisa para poder fazer dessa situação uma situação que não está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Não façam isso. E aí agora eu quero ler um outro texto com vocês. Vai um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 3. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Meus amados, o culto, ele faz mais mal do que bem, quando a gente vem com a nossa cabeça cheia dessas dissensões, dessas divisões, e quando a gente vem pensando em coisas terrenas. Na semana passada o pastor Henrique trouxe uma palavra sobre o livro de Esther. No final da pregação dele, ele trouxe uma analogia, fechando com Jesus Cristo, falando sobre salvação. Meus irmãos, algo importante, algo crucial, salvação. Como nós somos perdoados, como nós somos redimidos através do sangue de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Aí, meus amados, você olha para os irmãos estão assim, E o pastor Henrique falando sobre salvação da igreja. O assunto crucial é salvação. É o sacrifício de Cristo na cruz. Agora você quer ver a diferença? Coisas terrenas? Vem o pregador e diz assim, essa semana eu que vos digo que terá vitória. Meus amados, os irmãos só falta voar pelo teto. Os irmãos sapateiam, é vitória! É comigo mesmo, eu tomo posse! Livramento de dívida. Ah, meu Deus do céu! Aí você vê os irmãos sapateando, os irmãos rodopia. E se falar assim, eu tô vendo na tua mão a chave da casa própria. Meus amados, o sono acaba na hora.
Fala, eu tô morando naquele quarto cozinha, o sofrimento danado, pagando 1.500 de aluguel, a chave tá na minha mão, glória! Aleluia. Olha só, meus amados, porque muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nós estamos agora no ajuntamento solene, o maior ajuntamento, a maior solenidade do mundo, que é o dia da ceia do Senhor, e os irmãos estão pensando na casa própria, e os irmãos estão pensando no carro, os irmãos estão pensando no livramento de dívida. Ontem nós conversando lá no encontro de jovens, né, a irmãzinha falou, mas Davi, você viu lá na televisão, tem hora que dá vontade da gente ir lá naquelas igrejas, porque os irmãos lá estão testemunhando que o Senhor limpou o nome deles, pagou a dívida. Agora, meus amados, para pensar, o que é mais fácil? Você ir numa outra igreja, você já congrega nessa igreja, aí você vai na outra igreja, que está com a campanha para limpar nome, o que é mais fácil? Você ir lá atrás do milagre, ou você frequentar o curso CRAU, que são 3 meses de aula, 3 horas a cada domingo, que você vai ser ensinado a administrar o dinheiro e a pagar suas dívidas? O povo vai para o milagre, não quer aprender, não quer. Eu estava acompanhando vocês conhecem a Natália Cury lá do canal Me Poupe? A mocinha que faz finanças, certo? Ela fez um reality com pessoas endividadas. Por coincidência, a menina que fez a primeira ou a segunda lá, temporada com ela, era uma menina conhecida minha, que eu já congreguei com ela numa outra igreja, né? E ela estava endividada. Então, quando a Natália foi ajudar ela, irmãos, ela estava com 30 mil reais de dívida, cartão atrasado, devendo limite, empréstimo no banco. Ela estava com 30 mil reais de dívida. Aí a Natália perguntou, 70, aí meus irmãos, 70, os irmãos não deixam eu mentir sozinho, né? Brincadeira, irmãos. 70 mil ela estava devendo. Aí foi perguntar para ela, quanto você ganha? Eu não lembro quanto ela ganhava, 2, 3 mil, mas para pagar 70 para quem ganha 2? Ela falou, não, senta aqui, eu vou te ajudar, vem aqui, vamos. Primeira coisa, me dá todos os seus cartões de crédito. Mas todos? Não, mas posso ficar com esse? Todos, devolve tudo. Tá bom, o que você sabe fazer? Você trabalha? Trabalho. O que mais você sabe fazer de atividade? Eu sei mexer com cabelo, eu gosto de animais, também tá falando o seguinte, então quando você sair do seu trabalho, você vai oferecer trabalho para todas as suas amigas, vai fazer cabelo delas, vai fazer maquiagem, vai cobrar um precinho mais baixo para que elas possam fazer com você, e você vai ter essa atividade a mais. Você gosta de animal? Gosta. Então você vai fazer o seguinte, você vai sair pela sua rua, você vai perguntar para todos os seus vizinhos quem tem cachorro, e você vai se oferecer a passear com o cachorro deles, e você vai cobrar um dinheirinho por isso. E nós vamos levantar a grana. Ela falou, mas tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Então, pegou o cartão, 2 trabalhos extras e falou, agora nós vamos lá para a tua casa, nós vamos lá no teu quarto, nós vamos ver o que você tem que você não usa, que nós vamos vender, e nós vamos levantar dinheiro. Chegou lá, abre o guarda-roupa, um monte de roupa, bolsa, sapato, falou, isso aqui nós vai vender tudo. E essa TV aqui de 47 polegadas, não, a TV não, vai vender a TV também. E o vídeo, vai vender também, vende tudo e levanta o dinheiro. Mas o povo não quer esse conserto, o povo quer o quê? Milagre. O povo quer ir lá e receber o milagre. Você está entendendo? Irmãos, vocês acham que Deus é bobo? Irmãos, tem hora que a gente fica parando para pensar, a gente fala, puxa Senhor, tenha de misericórdia de nós, porque nós somos terríveis. Irmão, você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é um bichinho de estimação, que a gente vai com um pedacinho de linguiça para poder atrair Ele? Quando a gente quer? Vem cá, vem cá. Você acha que é assim? Irmãos, vamos crescer, vamos sondar os nossos corações, vamos sondar as nossas atitudes. Deus não é isso não. Tem milagre? Tem milagre. Nós já presenciamos um monte de milagre aqui. O pastor Henrique foi abençoado com um milagre. Agora pergunta para o pastor Henrique se ele saiu daqui para fazer uma campanha e ficou sentado na casa dele esperando. Foi atrás dos médicos, ia fazer hemodiálise, ia atrás do remédio, farmácia popular, e o Senhor abençoando, e o Senhor a igreja clamando, a igreja orando, a igreja clamando, e a igreja orando. Testemunhamos, o milagre foi aqui. O milagre foi aqui. Está entendendo? É assim que funciona, tem milagre? Tem.
Mas, irmãos, a gente tem uma parte, uma responsabilidade nisso. O Senhor não vai estar distribuindo milagre para gente inconsequente, não. O Senhor não vai estar distribuindo milagre para quem é criancinha na fé, não. Para quem está passando os pés pelas mãos, não vai ter milagre, meu amado. Não vai ter. Não vai ter. Nós temos que crescer. E aqui Filipenses está dizendo que nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo se a gente estiver nessa situação. O culto rolando, falando sobre remissão de pecados, a ceia do Senhor, e nós estamos pensando, poxa, quando é que o pastor vai falar que eu vou ser abençoado? Quando é que o pastor vai falar que eu vou receber uma promoção? Quando é que o senhor vai falar que agora eu não vou ser mais cauda, eu vou ser cabeça? Quando é que o senhor vai falar que eu vou sair de um caminhãozinho para 10? Está entendendo, meus amados? Aí é quando o culto faz mais mal do que bem. É quando o culto faz mais mal do que bem. A gente vem aqui e sai pior do que a gente entrou. Porque a gente não busca as coisas espirituais. Irmãos, tem problema ser abençoado nessa vida terrena? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas o que diz a palavra? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E pode ser que nem seja acrescentado. Você acha que todo mundo que está com o Senhor vai ser rico? Você acha que a família do Senhor, todos vão ser ricos? Todos vão ser bem-sucedidos? Não vão, meus amados. O Senhor tem um propósito para cada um. Por que existe pobre e rico? Para que haja encontro. Existe o pobre e existe o rico para que haja encontro. Se tiver todo mundo rico, não tem encontro. Um pastor deu testemunho que ele foi pregar nesses países lá da Europa, Holanda, Suíça, tudo país de primeiro mundo. A maioria do povo lá é tudo rico. Ele falou que todo mundo anda na sua Volvo, no seu smartphone. Ninguém vai na casa de ninguém, não tem encontro. Ele falou que tem senhores que morrem dentro dos apartamentos, que vão encontrar depois de 6 meses, em estado avançado de putrificação, porque o filho não vai visitar. Não tem encontro, não tem relacionamento. Todo mundo cheio da grana, ninguém precisa de ninguém. Eu já estou com o meu smartphone conectado na internet, minha Volvo está parado na porta, eu vou na casa do Fernando para quê? Agora, se eu sou pobre, eu falo, Fernando, me traz uma xícara de café aí, meu irmão. Acabou. Café pilão lá em casa, o irmão Edilson está aqui querendo tomar um café. Encontro, meu amado, encontro. É por isso que tem, não vai ser todo mundo rico. Vai ter o rico e vai ter o pobre. Até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, seremos todos ricos para a glória do Senhor. Aí também tem um outro detalhe, né? As pessoas acham também que o céu você lembra aquele comercial do Tang lá? Que o menininho está deitado na rede lá, a mulher fala, Jorge, o menino está com sede, traga mais Tang para ele. A gente acha que nós vamos ficar lá no céu assim, que Jesus vai vir servir Tang para nós. Nós deitados com os pés para cima, e o Senhor Jesus vir servir nós. Irmão, em nome de Jesus, meu amado. O céu não é isso não. Entendeu? Que o Senhor vai servir nós lá. Nós vamos estar lá levantando a mão, o Senhor Jesus vai lá servir nós. Oh, meu amado, não é fácil não, meu amado. Quando a gente vai puxar mesmo, irmão, nós somos ruins. Mas, irmão, nós somos ruins. Olha, meu Deus do céu. E mais amado do que a gente pensa. E mais amado que a gente pensa. Irmãos, é por isso que a gente fala, não dá para deixar um Deus como esse. Não dá, porque o amor dele é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. Ele não leva em consideração, ele leva, mas não a certo ponto, que ele ainda nos ama. Porque se ele for levar em consideração, meu irmão, tudo que passa na nossa cabeça, no nosso coração, meu amado, nós estamos perdido. Mas perdido mesmo. Muito perdido. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo se nós estivermos pensando só nas coisas terrenas e não pensando nas celestiais. E o Senhor Jesus já disse, a palavra do Senhor disse lá em Efésios, nós já fomos abençoados com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Já fomos ricamente abençoados. Em nome de Jesus já temos tudo que a gente precisa. E aí beleza, então está falando sobre isso, e o apóstolo Paulo disse, eu não vos louvo, porque vocês estão se juntando para cada vez pior. Quem tem fome, que come em casa, quem quer beber, que beba em casa. Quando vocês se ajuntarem para uma reunião solene, tendo temor do Senhor, respeitando os irmãos e agindo em amor e em caridade. E aí vem aquele texto maravilhoso que diz,
versículo 23. Eu já voltei para Coríntios, tá, irmãos? Já voltei para Coríntios. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Meus amados, há 2000 anos que as pessoas tentam entender essa palavra. A dificuldade maior é entender esse verbo, né? Esse é o meu corpo, é o meu corpo. O pessoal fala, é o corpo de verdade, se transforma, é um ritual, é um cerimonial, e as pessoas ficam discutindo sobre isso. Mas será que era o que o Senhor Jesus queria nos ensinar com esse dia? Era dessa maneira que o Senhor queria nos ensinar com esse dia? Tem uma citação de um teólogo, N.T. Wright, que diz assim: quando Jesus desejou explicar o significado da sua morte, ele serviu uma refeição e não simplesmente expôs uma teoria. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vêm trazendo detalhes sobre esse dia da ceia. Só que o apóstolo Paulo não estava naquele dia, mas ele recebeu do Senhor. É como se o Senhor tivesse levado ele em arrebatamento naquele dia. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, Paulo, estava sentado eu aqui, estava sentado Pedro aqui, Tiago estava aqui, Judas o traidor estava dessa maneira, e ele colocou todos os detalhes direitinho para o apóstolo Paulo. E ele disse: eu que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Agora João vem trazer alguns detalhes diferentes sobre essa ceia. Ele não vem trazendo tantos detalhes como Mateus, Marcos, Lucas e João vem trazendo de algumas coisas da ceia, mas ele enfatiza principalmente o amor de Cristo. Ele diz assim: o Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos amou até o fim, diz que não perderia nenhum deles. Todos que estavam sentados ali, um era o traidor mesmo de fato, os outros são que seriam os que negariam a Cristo. Até aqueles que diziam assim: não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, negou. E diante dessa traição, qual que foi a resposta do Senhor Jesus? Diante dessa traição, qual que foi a resposta do Senhor Jesus? Sentado na mesa com eles. A mesa, meus amados, ela simboliza um estado de nivelamento. Quando todo mundo está sentado na mesa, está todo mundo nivelado. O Senhor está dizendo: somos todos iguais. Vocês são todos iguais. Não há melhor e nem pior. E para que vocês entendam, agora eu vou lavar os pés de vocês. O Senhor Jesus pega uma toalha e lava os pés de cada um. Diante de uma traição, o Senhor Jesus lava os pés daqueles que os traíram. Qual que é a resposta que você dá quando alguém te trai? Qual que é a maneira que você se comporta quando alguém te trai? E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, se é que você não saiba, você vai trair, eu vou trair, eu vou ser traído, você vai ser traído. Não adianta, não tem para onde correr. Isso vai acontecer. Ou você acha que você é diferente de todo mundo? Eu não traio ninguém, só as pessoas que me traem, eu sou injustiçada. Você é diferente de todo mundo. Eu traio, você trai. Você é traído e eu sou traído. Qual que é a resposta que nós damos? A resposta é como Jesus? De lavar os pés daquele que te traiu? De perdoar aquele que te traiu? Ou é olho por olho e dente por dente? Ou diz: eu perdoo você, mas eu não olho nem na tua cara? Não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Você aprendeu com qualquer outra pessoa, com Cristo Jesus você não aprendeu. E tendo graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O corpo de Cristo. Quando nós vamos participar da ceia do Senhor, desse momento em família, nós temos que discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nós podemos ver de duas maneiras: o corpo de Cristo físico e o corpo de Cristo místico. O corpo de Cristo físico, é aquilo que Cristo fez para que nós pudéssemos estar nessa ceia. É o sacrifício dele na cruz, foi o espancamento, foi a humilhação, foi o sangue dele escorrendo, as mãos e os pés deles pregados naquela cruz e a coroa de espinho. Nós temos que fazer esse discernimento.
no dia da ceia, discernir o corpo de Cristo. Saber o que Cristo fez para que nós pudéssemos estar nesse momento de ceia. E o outro discernimento é o corpo místico de Cristo. Quem que é o corpo místico de Cristo? Quem que é o corpo místico de Cristo? A igreja. A igreja. Então no dia da ceia, eu não como só para o meu ventre. Não é só o meu ventre. Eu discerno o corpo de Cristo. Eu preciso saber se está tudo bem com a Ludmila. Ludmila, eu estou aqui com você. É pela fé. Eu creio que Cristo tem um trabalho na tua vida. Não deixa a peteca cair. Eu estou contigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que estiver passando por uma dificuldade, uma tribulação, você vai lá e fala: meu amado, você é meu amado em Cristo. Meu irmão em Cristo. Nós temos o mesmo Pai, nós estamos indo para o mesmo lugar. E eu estou aqui contigo. Discernindo o corpo de Cristo. Discernindo. E não é de olho fechado e só pensando em nós, não. É discernindo o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e bebereis esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Ele está dizendo: aquele que comer e beber indignamente. Meus amados, tem alguém aqui digno para poder comer e beber do sangue de Cristo? Não tem nenhum digno. Ou você acha que você está participando da ceia do Senhor por conta da sua performance, por conta da sua qualidade, por conta da tua unção? Não existe nenhum digno para tomar essa ceia do Senhor. Então ele está dizendo: como é que a gente faz com isso? Se nós somos indignos, como é que eu vou participar? Se ele está dizendo que o indigno não pode tomar a ceia. O detalhe é uma situação que diz assim, ó: ser digno é achar que você, ser indigno é achar que você é digno, achar que você merece estar nesse momento. Participar da ceia da forma digna é ter a consciência da sua indignidade. João Calvino está dizendo assim: você vai se tornar digno quando você achar que você é indigno de participar disso. E não é achando que você merece, achando que você pode. Não, é pela fé, sabendo que Cristo te tornou digno de participar dessa ceia. E aí ele continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Para finalizar, meus amados, então no dia da ceia do Senhor, nesse ajuntamento solene, a palavra do Senhor diz que nós temos que examinar o homem a si mesmo. Então eu examino a mim. Eu faço uma avaliação criteriosa sobre a minha vida, e não uma avaliação criteriosa da vida do irmão. Eu não vou avaliar a vida da Juliana, eu não vou avaliar a vida da irmã Maria, eu não vou examinar a vida da irmã Jéssica. Eu vou fazer uma análise criteriosa da minha vida, e aí sim eu vou participar. Ele não está dizendo examine-se e não beba, ele fala examine-se e beba. Então eu vou avaliar: eu tenho pecado contra a igreja, eu tenho pecado contra os meus líderes, eu tenho pecado contra a minha família, eu tenho pecado contra os meus irmãos. Então eu faço esse exame sobre a minha vida, me arrependo, peço força ao Senhor e participo da ceia de Cristo. Esse é o ajuntamento solene. Nós temos que ser muito criterioso nisso, meu amado. Nós temos que ter muito isso no nosso coração e na nossa mente. Dependendo da maneira como nós estivermos nos portando, esse culto não é aceito pelo Senhor. Muito pelo contrário, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo, e nós vamos sair daqui pior do que nós entramos. Perceba que o Evangelho é algo muito profundo. O Evangelho não é um oba-oba. O Evangelho não é um jeito de se falar, não é um jeito de se vestir. O Evangelho não é ir à igreja todos os domingos. O Evangelho é uma mudança de dentro para fora. O Evangelho é uma mudança de dentro para fora. Talvez essa palavra tenha falado muito ao seu coração. E talvez essa palavra tenha sido muito dura. E eu sei que foi dura, porque para mim também foi dura. Porque por muitas vezes eu cometi esses mesmos erros
cultuando o Senhor. Mas a gente tem uma grande e boa notícia. O Senhor Jesus é compassivo, é idôneo, é tardio em irar-se. Ele perdoa os teus filhos, aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que querem mudança de vida, aqueles que querem transformação. Ele está de braços abertos para ensinar uma nova caminhada, para ensinar um novo tempo, para ensinar um novo comportamento. E nós fazemos parte, meus amados, dessa responsabilidade. Somos corpo, somos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Estamos anunciando esse evangelho. Estamos professando com a nossa boca esse evangelho. E o nosso coração e o nosso sentimento tem que estar alinhado com aquilo que nós falamos. É sim, sim ou não, não. Se é sim com a boca, é sim com o coração. Se é não com a boca, é não com o coração. Então não adianta dizer sim com a boca e não com o coração. É sim, sim e não, não. Feche os seus olhos um minutinho.